Olá pessoal, tudo bom com vocês? Neste áudio eu vou falar sobre residência temporária na Croácia. Vocês sabem que eu já vivi alguns anos na Croácia, é um dos meus países favoritos no mundo. Eu já vivi em várias cidades lá, eu já vivi em Zagreb, em Split. É um lugar que eu gosto bastante. É um país considerado para os padrões europeus pobre, mas extremamente civilizado, né? Extremamente limpo. O custo de vida lá é muito baixo. Você pode alugar um apartamento na capital por mil e alguma coisa. Uma casa, eu aluguei uma casa quando eu morava lá por R$ 1.300 no centro da cidade. Era uma casa muito pequena, né? Mas enfim. E, e comida também, o custo é baixo e é um lugar bacana de viver. Eu gostei muito do período que eu estava lá. Né? Eu vivi lá como turista, nesse período que eu me refiro, né? E eu cheguei a voltar para a Croácia 4 vezes, então eu tinha meio que a Croácia como a minha base, né? Nesse período em que eu vivi viajando como nômade. E depois eu apliquei para uma residência na Croácia, né? Porque eu queria ficar lá um tempo maior. E é possível, né, aplicar para uma residência temporária na Croácia, como turista. Na maioria dos países europeus, você não consegue chegar como turista e aplicar para uma residência, né? Mas tem as suas exceções. Malta me parece que é uma dessas exceções. A Croácia também. Embora a Croácia não esteja no espaço de Schengen, a Croácia faz parte da União Europeia, né? E, mas, por exemplo, se você fica 3 meses na Alemanha, Portugal, na Espanha, e depois desse tempo você tem que sair do espaço de Schengen, né? Com visto de turista, você pode ir para a Croácia, apesar da Croácia fazer parte, né, da União Europeia e não ser espaço de Schengen. Eu teve um período que eu vivi um ano na Europa fazendo visa run para a Croácia, então eu cruzava a borda, a fronteira entre Croácia e Eslovênia, que é 1 hora de ônibus, e ficava 3 meses na Eslovênia, 3 meses na Croácia. E culturalmente eles são um pouco parecidos, vamos dizer assim, até a língua, embora não seja a mesma. E a Eslovênia tem uns padrões mais. Eu acho que a Eslovênia é mais. Quanto mais para cima vai subindo, né, tá mais os países estão mais num padrão, vamos dizer assim, europeizado, né? Então, quanto mais você desce, a coisa vai ficando diferente, né? Então, mas de maneira geral, são países culturalmente parecidos, vamos dizer dessa maneira. Talvez eles não gostem de ouvir isso, mas enfim. Pra gente, vocês terão essa sensação. E a Croácia é um lugar muito bonito, tem muita coisa para fazer, né? No verão, no inverno, por exemplo, no inverno, eles têm um mercado. Eles já ganharam 4 vezes alguns prêmios em relação ao mercado de Natal. É muito bacana passar o Natal lá. É muito bonito. E não é tão frio assim, é porque eu também já estou acostumado com frio, né? Eu já passei inverno lá várias vezes. E o verão é maravilhoso. Eles têm muitas ilhas, a costa deles é incrível e eles têm algumas das praias mais bonitas do mundo, embora muitas dessas praias sejam de pedras, né? Não tem areia fina. Algumas sim, né? Mas é um lugar muito bonito. Eu gosto muito de lá. E o custo de vida é baixo. Você aluga um apartamento na beira da praia em baixa temporada por mil e alguma coisa, né? Você aluga uma casa na capital. Eu aluguei uma casa em Zagreb por R$ 1.200, uma casa bem pequena, mas enfim, no centro da cidade. E em alta temporada, no verão, o preço também não é elevado, né? E vale muito a pena. O preço de alimentação também é baixo. A culinária deles eu não gosto muito da comida de lá, para dizer a verdade. Algumas coisas sim, mas eu acho uma comida muito pesada. Mas os restaurantes têm o preço baixo também, então é muito tranquilo, não é violento,
É um lugar super, super seguro. É um dos países mais seguros da Europa. E, e é bacana viver lá, né? Apesar de eles estarem em crise, de ser um país considerado pobre, e de a maioria aliás, uma grande parte dos jovens não viverem no país, saírem em busca de emprego. Então não é um lugar para arrumar emprego. Se bem que eu conheço, né, pessoas, inclusive um brasileiro que trabalha lá, mas é uma exceção da exceção. E mesmo que você arrume alguma coisa lá, você tem que falar a língua, né, provavelmente, e os salários são muito baixos. Então não é um lugar assim para trabalhar, eu não recomendo. Agora, se você trabalha remotamente, né, ou se você está viajando, ou se você é aposentado, tem dinheiro guardado e quer viver em algum lugar do mundo, vale a pena ir para lá, porque o custo de vida é baixo, a qualidade de vida é excelente, você está na Europa e o pessoal lá é muito bacana, todo mundo fala inglês, né? Eu gosto muito de lá, muito mesmo. Como aplicar para o visto, pessoal, de residência temporária na Croácia? A Croácia é um dos poucos países na Europa que você pode aplicar para uma residência com visto de turista, né? Porque a maioria desses vistos, por exemplo, no caso de residência, você tem que aplicar do seu país de origem. Você não pode estar viajando, chegar no país e pensar assim, eu vou morar aqui agora. Não pode. Então você tem que fazer o pedido na embaixada do país, no seu país, ou seja, no Brasil, né? Mas a Croácia, ilha de Cyprus e também Malta, no Mediterrâneo, são lugares que você pode chegar como turista e aplicar para uma residência. Eu apliquei, né? Acho que foi um caso muito atípico para a polícia, né? Você aplica na polícia, né? Departamento de Imigração, e você tem que traduzir os seus documentos e se enquadrar em alguma das categorias. Eles tiveram uma certa dificuldade para me enquadrar, né? Por quê? Eu não tinha nenhum parentesco com nenhum croata. Então, né, você aplica para esse visto para reagrupamento familiar, né? Não era o meu caso. Ou por uma questão de pesquisa, para fazer pesquisa no lugar, não era o meu caso. Ou para estudar, também não era o meu caso. Eu nem falava a língua deles, não tinha interesse nenhum. E se bem que eu cheguei a estudar, porque eu já vivi lá tantas vezes, mas enfim, acabei desistindo. E há uma possibilidade, se você está em alguma área muito turística, tem uma especificidade lá, mas você não vai conseguir esse tipo de visto, por exemplo, na capital, morando na capital. Mas se você tiver numa área, por exemplo, Split, Zadar, essas áreas mais turísticas do Provnik, né, você consegue se enquadrar na categoria de alguém que está viajando. É alguma coisa assim, né? E eu não consegui na época porque eu estava na capital. Então eu me enquadrei em uma outra categoria, que é uma categoria que você tem um contrato de aluguel, né? E como que é feito isso, né? Cuidado, porque você precisa ser bastante preciso. Chegue na polícia, traduz os documentos, você tem que traduzir para croata, tem que ser tradução juramentada. Eu paguei 1.000 e alguma coisa para traduzir meus documentos. E é bem caro, né? E, e que documentos são esses, né? Gente, quando você chega lá na polícia, cada um fala uma coisa, né? Mas assim, de maneira geral, eles pedem para você traduzir os seus rendimentos, seus comprovantes né, de saldo de banco, né? E eles pediram também uma cópia do contrato, né? Não pode ser uma coisa Airbnb, aluguei no Airbnb, vou lá e levo o papel do Airbnb. Não pode, né? Tem que ser um contrato. E, e eles ainda pediram para eu pagar antecipadamente o aluguel e comprovar, né? Ir num cartório, comprovar e levar um documento que eu tinha pago o aluguel. E, e cuidado, porque isso varia de caso para caso, né? Mas, por exemplo, às vezes eles pedem para você abrir uma conta no banco,
transferir algum dinheiro, você tem que ter uma justificativa, né? No meu caso, eles ficaram um pouquinho assim porque eu não tinha interesse de estudar, né? Vocês sabem que eu trabalho remotamente, então eu falei para eles assim na época, eu gosto muito daqui, eu já morei aqui várias vezes. Aí eles falaram, mas você estava aqui como turista, então você não morou. Para mim era morar, né? Mas enfim. E aí eu falei, eu gosto muito daqui. Eles falaram, isso não é justificativa, né? E realmente não tá na lei. Mas aí me enquadraram lá nessa categoria do contrato. Então, você consegue uma residência de até um ano, né? E você tem que colocar lá a data, né? E é basicamente isso, traduzir os seus documentos, eles vão pedir uma cópia do passaporte, né? Você tem que levar essa cópia. Isso pode mudar, né? Eu estou falando em relação ao ano passado, né? Mas pode ser que mude, então você tem que averiguar. E tem que comprovar a sua renda. Diferente de outros países, por exemplo, na Espanha existe uma categoria chamada residência temporária não lucrativa, que é uma residência para aposentados ou para quem tem dinheiro guardado, investido, ou para quem ganha, tem renda passiva, né? E não precisa de um emprego no lugar. Né? Na Croácia não existe essa categoria de visto, né? E tem uma certa diferença. Na Espanha, a gente é brasileiro, por exemplo. Então há uma certa relação entre, né? Porque somos país de cultura latina. E na Croácia é muito distante, né? Nós somos distante deles culturalmente. Então, não dá para, né, não existe uma categoria de visto, né, que nesse sentido. Então, por isso a polícia me perguntou, então, por que você quer vir para cá? O que você está fazendo aqui? E, né, minha ideia era realmente viver lá porque eu gostei, né? Então, um caso bem atípico. Mas você consegue se enquadrar na questão turística se você morar numa área mais turística. E, e o processo funciona da seguinte maneira: você entra no país, né? Tem 3 meses, eles nem olham para sua cara lá na Croácia, nem fica perguntando muita coisa. Você chega lá, eu fiz muito, saí muito do espaço de Schengen para a Croácia de ônibus. Então eles só carimbam lá e pronto, não tem problema nenhum. Fiz isso durante anos, né, na verdade. E, e o processo na polícia depende, né? Em Zagreb, pedir esse visto na capital um pouco mais, né? Eles são um pouquinho mais chatinhos, né? Mas se você pede, por exemplo, em Split, é mais tranquilo, porque é uma área geralmente mais turística. E tem muita gente na capital, e tem muita gente querendo viver na Croácia. Então, e você pode fazer esse pedido no último dia. Você tem 3 meses, 90 dias. No último dia, eu não sugiro que você faça isso, mas uma semana antes, dê entrada no processo. Por quê? Porque aí você vai ganhar um tempo a mais. Eles vão, depois que você dá a entrada no processo, se você der entrada no período que está acabando o seu visto de turista, para a lei croata, você já é residente, entendeu? Então você não estaria ilegal. E não precisa se preocupar, é assim mesmo. Você pode chegar lá no último dia, mas tem que estar com a documentação completa, né? E entregar e aplicar. A polícia vai entregar para você um papel e vai dizer para você, olha, você tem que ligar daqui a não sei quantos dias, geralmente é um mês, e para saber a resposta. Né? E por que eu estou falando isso? Porque você vai ganhar um mês a mais. E nesse período você já é residente. Né? E aí depois disso, né, pode ser que eles entrarão em contato, pode ser que não, né? E aí você tem que ligar para saber qual foi o resultado. E aí pode ser que eles peçam alguma coisa adicional, né? E eles vão pedir também o seguro. Você tem que pagar um seguro saúde para esse período que você está lá, né? E depois disso você tem que pagar o seguro para o tempo de residência. E aí que vem um monte de dinheiro. Cuidado. Só para começar, você vai ter que pagar 2.000 e alguma coisa só para registrar o seu nome no sistema lá da União Europeia. Eu não sei explicar direito essa história, mas é assim mesmo. Então, para adquirir o seguro saúde, né, e poder usar o sistema de saúde lá croata,
porque a Croácia faz parte da União Europeia, você tem que se registrar no sistema da União Europeia. E custa 2.000 e pouco só para registrar. Então você vai pagar 2.000 e pouco só para registrar e depois você vai pagar mensalmente, parece que R$ 200 por mês, né? Eu não achei caro, mas enfim, de seguro. Aliás, para usar o sistema de saúde, né, deles. E depois disso, né, é claro que para você fazer esse pedido, né, do seguro, saúde, por exemplo, para usar o sistema de saúde da Croácia, né, isso é feito posteriormente, depois que você liga para obter a resposta da residência. Aí demora um tempinho, eles vão fazer um cartão de cidadão, né, que também demora alguns meses. Nesse período você não pode sair do país, né, você tem que ficar esperando. E então isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Aí pode ser que eles peçam para você abrir uma conta no banco, né? Tem que ter toda uma justificativa, né? Não, não, cuidado, você não vai conseguir um emprego na Croácia, viu? Isso daí é algo que eu já te alerto por aqui. Até porque para o Brasil, o pessoal não faz parte da União Europeia, do espaço Schengen, né, desses acordos lá na Europa. Então, a preferência de emprego, isso varia de país para país, mas é basicamente assim em alguns países na Europa. Eles têm preferência para os europeus. Para você conseguir um contrato na Croácia, por exemplo, de trabalho, chegando lá como turista, você tem que ser o bambambam na sua área e tem que ser uma coisa assim. Eles não encontraram nenhum croata que poderia preencher aquela vaga e aí você conseguiu. E é um salário baixo, né? Esse brasileiro que eu conheci foi a exceção da exceção. Ele ganhava até um salário bom lá, né? Mas foi uma coisa assim, ele precisou pagar advogado, né? Então não é um país para você migrar assim para conseguir emprego. É mais para aposentados ou para quem vive de renda, né? E mesmo que você não queira aplicar para essa residência, né? Você pode ficar fazendo visa run entre Eslovênia e Croácia. E tem uma outra questão. Depois desse 1 ano de residência, não pode ser renovado esse visto. Você tem que sair por 6 meses e depois desses 6 meses você pode voltar e aplicar de novo. Provavelmente eles vão negar. Eu acho, né? Porque eles fazem isso, pessoal, justamente para poder. Se você não tem relação nenhuma com o país, eles são super fechados nesse sentido, né? É, você é para porque parece depois de alguns anos vivendo lá, você conseguiria ser residência permanente. Então, eu acredito que essas limitações sejam para evitar que quem peça residência temporária, nesse caso, consiga, né, depois de certo período, viver lá. Mas é claro que se você casa com um croata, tem algumas outras exceções, enfim, né? E, mas eles são um pouco fechados lá nesse sentido, né? É um país que tem pouca gente. É isso, espero que essas informações tenham ajudado. E a Croácia é um país maravilhoso, eu gosto muito de lá. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tchau, tchau.